Aí, mas vamos revisar aqui seno, cosseno e tangente. Olha só, no meu lado direito aqui eu tenho como ponto inicial, ponto zero, aqui nesse parafusinho. Para a direita, nessa linha horizontal, eu vou ter o cosseno, certo? O cosseno de qualquer ângulo vai estar nessa linha horizontal. E o seno de qualquer ângulo vai estar nessa linha vertical, tá certo? A tangente, ela vai estar aqui, nessa reta aqui que toca na circunferência, né? Passa aqui ao lado direito. E aqui é o ponto inicial, o ponto zero da circunferência. Para cima ela é positiva e para baixo ela é negativa. Aqui para cá vale 1. Para a direita, para a esquerda vale menos 1. Para cima, no seno, vale 1 também. É dividir em 10 partes iguais. Aqui o seno também para baixo vale menos 1. Tá certo? Então vocês vão perceber essa relação quando eu for movendo aqui, ó. Vamos tomar aqui, vocês vão percebendo que eu tenho aqui, por exemplo, 20 graus. Aí, quem vai ser o seno, cosseno e a tangente? Vamos estudar os três ao mesmo tempo. Olha, o seno vai ser esse aramezinho aqui, dessa linha para cá, para esse parafuso, ó. Aí você percebe que quanto mais aumenta os graus, ele vai aumentando o tamanho dele, ó. Tá certo? E aí o cosseno, quem é? O cosseno é essa parte aqui. Veja bem. Então perceba que antes ele era 1 e com 20 já não é mais 1, ó, porque o cosseno é daqui para cá, certo? Aí vamos movimentando aqui, vamos colocar, por exemplo, um para 60 graus. O que você percebe? Ó? O cosseno está diminuindo, já não é mais até ali, ó, só é daqui para cá, certo? E o que está acontecendo com o seno? Ó, o seno está aumentando. Aumentou os graus, aumentou o seno, diminuiu o cosseno. E a tangente também está aumentando, certo? Continuando aqui, ó, o movimento. Olha o tamanhozinho do cosseno aqui, como está diminuindo. Olha o tamanho do seno, como está aumentando, certo? Então, quando eu coloco aqui em 90 graus, eu vou ter o seno valendo 1 e o cosseno valendo 0. Não tem mais nada aqui, certo? E a tangente não existe, porque essa reta aqui está paralela a essa outra, nunca vai cruzá-la. Então não tem tangente para ela, tá certo? Então nesse caso aqui, pessoal, perceba o seguinte, ó. O cosseno é positivo e o seno também é positivo, no primeiro quadrante. Tangente também positiva, certo? Então vamos... Bom, nós temos aqui um triângulo retângulo, né, onde tem os lados definidos e os ângulos também, que é para facilitar. Lembrando que esses valores eles são já arredondados, né, mas trata-se de os resultados são aproximações só. Então, nós temos aqui um ângulo de 50, 90 e 40 graus. Aí temos aqui o cateto 9, um cateto 12 e a hipotenusa 15. Aqui, nesse ângulo de 50 graus, o cateto adjacente a ele, catetos são esses que se cruzam perpendicularmente aqui, formando o ângulo de 90. Então, o cateto adjacente ao ângulo de 50 é esse aqui, 9. E o cateto oposto é esse aqui que fica do outro lado, é o 12, tá certo? Aqui é a hipotenusa. Assim como, se nós pegarmos aqui o ângulo de 40 graus, o cateto oposto a ele é esse cateto aqui. E o adjacente é esse aqui, o 12. Aqui é a hipotenusa, que é o lado maior. Então, são essas relações de seno, cosseno e tangente que nos revelam os valores dos lados que a gente não conhece ainda. Quando eu for usar o seno de um ângulo, eu uso o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Portanto, o seno de 50, eu vou fazer o cateto oposto 12 dividido pela hipotenusa 15, certo? Quando eu for fazer o seno de 40, o cateto oposto dele é o 9, dividido pela hipotenusa é o 15. Agora, se eu for fazer o cosseno de 50
é o cateto adjacente, ou seja, o 9, dividido pela hipotenusa. E o cosseno de 40 é o cateto adjacente é o 12, dividido pela hipotenusa. Tá? Adjacente fica aqui ao lado, oposto do outro lado, certo? Já se eu for usar a tangente, eu não uso hipotenusa, eu uso os dois catetos. Portanto, a tangente de 50 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E se eu for fazer a tangente de 40, cateto oposto, que é o 9, dividido pelo cateto adjacente, que é o 12. Tá certo? Bom, nós temos aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho um ângulo de 35 graus, eu tenho a hipotenusa 18 e eu tenho o cateto adjacente a esse ângulo de 35, x. Eu não conheço esse cateto e eu quero descobrir quanto ele vale. Então, qual é a relação que utiliza hipotenusa e utiliza cateto adjacente ao ângulo? Exatamente aqui, ó. Cateto adjacente, hipotenusa é o cosseno. E quanto é o cosseno de 35? Cosseno de 35 é 0,82. Portanto, fica 0,82 é igual ao cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 18, certo? Aí, multiplicando aqui meio pelos extremos, x vai ser igual a 18 vezes 0,82. X é igual a 14,76. Pronto, 14,76. São valores aproximados que eu estou fazendo aqui.